Oiê, tudo bem? Bem-vindos a mais essa live do Escrevendo Sem Medo, perfil que aumenta seus horizontes e não as suas medidas, perfil que amplia sua bagagem sem te tornar uma pessoa mala. Estamos aqui novamente nesta live de terça-feira para falar sobre um assunto que eu já adiantei ali no feed, mas que é o agente da PI. Eu fico imaginando assim, tipo um James Bond, assim, tipo aí, mano, sou agente da PI, né? É uma coisa muito chique. E antes disso eu tenho alguns pequenos recados para dar. Como vocês estão vendo, aqui o Escrevendo Sem Medo tem sido a minha casa das postagens de redação. Então tudo que for de redação vai vir para cá. Se você me segue ali no Ana Pismel, que é o meu perfil pessoal, eu vou trazer as coisas de redação de lá para cá e lá eu vou tratar de outros assuntos com meus coleguinhas professores particulares. Se você quiser ficar por lá, fica à vontade. Lá eu coloco um pouco mais de hobbies que eu tenho, de leituras que eu faço, não necessariamente ligadas ao meu trabalho como professora de redação, e de outras inspirações também, de café, corridas, Krav Maga, entre outras coisas, tá bom? E aí, professor? E aí, Marcelo, tudo bem? E aí, Danilo, como é que está? Bom receber você aqui nessa live. E vamos seguindo então. Então, se você quer redação, é a redação que você vai ter. O Escrevendo Sem Medo vai ser sua casa aqui pra frente. O Ana Pismel é outras inspirações, é o meu perfil pessoal, tá bom? E eu vou separar, assim, porque alguém tem que pôr ordem nesse negócio aqui. Vamos lá. Antes de eu falar de quem que pode ser o agente da PI, é importante a gente ter em mente que a gente tem a estrutura do Enem, ela é uma, enfim, é uma coisa bem específica quando a gente fala de conclusão, porque a gente tem basicamente a redação, que é a dissertação argumentativa, e aí a gente tem a introdução, os 2 parágrafos de argumentação e a conclusão. E essa conclusão não é uma conclusão clássica com retomada de tese, sugestão de encaminhamento ou retomada de argumentos e fechamento. É uma coisa muito louca que tem 5 elementos, né? Eu até coloquei um carrossel ali na semana passada no meu perfil que te ensinava a falar com a sua mão e fazer ali os 5 elementos da redação. Basicamente, quem são eles? Quem vai fazer o que, de que maneira, com que finalidade, e um desses 4 aqui tem que ser detalhado, que é o dedão. Então imagina que o dedão pode estar detalhando qualquer um deles, tá bom? E quando a gente vai, enfim, por que isso é importante? Olha, isso é importante porque isso vai definir sua nota da competência 5, que é a competência que rege a proposta de intervenção. Eu diria que é duzentão de 1000, né? É ali 20% da sua nota. Então eu acho que é muito bom, é uma nota muito grande que se ganha por isso, né? Oi para todo mundo, beijão para todos vocês, Letícia, Duda, Amar. Então vamos lá. E aí a gente tem um elemento, né, que é o quem. Hoje a gente vai falar, olha que beleza, dentro da redação do Enem, a gente pega o parágrafo de conclusão, dentro do parágrafo de conclusão a gente pega a proposta de intervenção, dentro da proposta de intervenção a gente pega um elementozinho só, que é o quem, que é o agente que vai fazer a ação que você vai propor. Então a gente tem aqui os 5 elementos que eu já falei, como você faz para achar com a sua mão. E para cada um deles tem bastante coisa, mas vamos direto ao que interessa e vamos falar de, afinal de contas, quem pode te ajudar nessa brincadeira, quem pode ser o seu agente. Vamos lá. Quem é quem nessa brincadeira? Eu vou falar de alguns e eu vou só mencionar para vocês aqui, para vocês saberem o que vem por diante, para depois eu falar um pouquinho melhor sobre cada um deles. A gente pode ter o governo, sim, o governo é a grande vedete, nossa, tô velha, né? Enfim, vedete eram as it girls, né? Tipo, de muitas e muitas décadas atrás. Mas, enfim, o governo é a grande atração de quase todas as propostas de intervenção, mas eu vou dar dicas para vocês serem mais específicos. A gente pode ter organizações não governamentais, as ONGs. Podemos ter mídia, que é um meio, basicamente, mas ela pode ser sim também uma iniciativa, ela pode tomar iniciativas. Podemos ter o indivíduo ou iniciativa privada, com algumas ressalvas. A família, né, o núcleo familiar, enfim, os núcleos mais restritos. Podemos ter escolas, hospitais e outros lugares responsáveis por difundir conhecimento, classes profissionais, associações de classes, federações esportivas,
a própria sociedade, desde que organizada, e alguns agentes internacionais que podem fazer um PADD em conjunto com outros órgãos do próprio Brasil para complementar essa brincadeira. Então vamos lá. Entrando na questão do governo, então quando a gente fala do governo como o agente da API, né, eu sempre imagino o 007 assim, tipo, e aí, mano, sou agente da API, enfim. O que a gente tem nessa brincadeira, né? Então, não é muita novidade eu dizer para vocês que o governo é a instituição que tem o poder maior no Brasil. Ela, enfim, é a organização burocrática que representa o Estado brasileiro, né? Então, basicamente, é ela que diz o que pode e o que não pode para nós, CPFs, para CNPJs das empresas e para todo tipo de ação que é feita aqui. Então, é o órgão que regula o nosso Estado-nação. Tipo, não tem muito assim, tipo, pra cima dele questões internacionais e aí é um outro nível. Mas, basicamente, cabe a ele garantir leis, fiscalizar, criar leis, suprimir leis obsoletas, cobrar impostos e outras questões, né? Punir quando tem que punir, enfim, definir o que é crime na lei, etc. E aqui é muito comum, a gente vê isso inclusive até em redação que tirou 1000 já, a gente ter o governo federal, o Brasil, o governo do país. E tudo bem a gente usar governo, mas quanto mais específico você for, mais você valoriza o seu passe, tá? Então, em vez de dizer governo, fala, olha, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, que são os três poderes, os três poderes que formam o nosso país, né, o nosso governo. E ele também tem 3 níveis: nível federal, que é o país, a Federação Brasileira; o nível estadual, que é, por exemplo, o estado de São Paulo, o estado do Amapá, o estado de Roraima, tá? Os estados com E minúsculo, né, diferente do estado com E maiúsculo, que é o estado-nação, que é o Brasil. E os municípios, o nível municipal. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, a cidade de Pindorama, a cidade do Rio de Janeiro, coisas assim, tá bom? Então, nesses 3 níveis, a gente tem coisas que é mais fácil a cidade resolver em nível municipal do que aquilo chegar bater no governo para ninguém saber o que faz com aquela questão, né? Então, quanto mais específico for, mais dá pra gente sugerir que municípios entrem nessa jogada. Então, defina, é município, é federação, é estado, isso pode ajudar muito, tá? O leitor da banca ele vai olhar com muito carinho. Depois a gente tem 3 níveis de 3 poderes, né? Então, quando a gente fala de executivo, ele tem como responsabilidade executar as leis, cobrar os impostos, administrar o orçamento, execução, tipo, ele executa, né? Então, o presidente da República representa o executivo em nível federal. A gente tem também os governadores dos estados, os prefeitos das cidades, são representantes do poder executivo, tem que executar, lembra disso. A gente tem no poder legislativo aquele que legisla, que faz as leis. Eita, pop-up louco. A gente então tem o Senado, esqueci o nome, as câmaras, né, municipais, que tem vereadores, as câmaras de deputados, tanto estaduais quanto federal. Então a gente tem todos esses níveis com pessoas que estão ali, né, enfim, dentro de demandas sociais, a gente espera fazendo as leis. Mas tem também uma galera que fiscaliza para ver se essas leis estão de acordo realmente com a Constituição ou se elas não são palavrórios. E esse é o judiciário, ele é o responsável por ordem, digamos assim, por ordem na casa, pelo menos em tese, de regular o que o executivo está fazendo, está dentro da lei, o que o executivo, as leis que o legislativo estão criando, estão dentro da lei, estão desrespeitando coisas que já são entendimentos básicos da nação brasileira, dentro, basicamente, desse tipo de organização. E aí, dependendo do tipo de proposta que você vai fazer, se ela é do nível da execução, se ela é do nível de criar leis, ou se ela é do nível de fiscalização, a gente tem essas 3 possibilidades, tá bom? Então tenta não pôr só o governo, fica meio vago, tá? Valoriza seu passo. O Enem, cada vez que a gente entrega mais coisa para ele cobra mais, tá bom? Depois, deixa eu ver aqui, eu tinha feito aqui uma cola e eu já falei tudo isso
Ah, então, ó, mas tem uma coisa que eu ainda não falei, tá? Dentro do poder executivo que executa, a gente tem os ministérios, que é também, enfim, uma outra maneira da gente nichar, né, da gente especificar. Então, os ministérios estão, o Ministério da Defesa, o Ministério da Casa Civil, enfim, o Ministério de Ciência e Tecnologia, para citar alguns. Então, é importante que você tenha isso em mente, tá? Eles são, digamos assim, é como se dentro ali da presidência da República tivesse que ter meio que sessões relativas a assuntos específicos para ali, teoricamente, dar uma ajudada ali para fazer a ponte entre o poder executivo, né, no caso a figura do presidente da República, e os outros poderes, de acordo com o tipo de demanda que é feita. Se é demanda da educação, se é da cultura, se é da infraestrutura e coisas do gênero. Só que aí tem uma coisa interessante, tá? Quando o governo Bolsonaro se iniciou, vocês devem ter visto, se não viram, é interessante que vocês deem uma fuçada nisso, houve uma dança das cadeiras e a gente teve várias mudanças. Então teve ministério que foi rebaixado da secretaria, teve ministério que ficou um tempão sem a gente saber o que era ou não, como o Ministério da Cultura, que foi e voltou, é uma loucura. A gente teve ministérios que se fundiram e criaram super pastas, como hoje é o Ministério da Justiça, que inclui uma galera que agora é tudo o mesmo ministério. Então, de pegar ministérios e promover a superministérios e outros ministérios serem rebaixados a secretariados, então é importante que você entre lá no site do governo, né, no site da Casa da República, e veja direitinho quais são os ministérios, quais são as atribuições de cada um deles. Não necessariamente você precisa saber o nome do ministro, porque às vezes é uma coisa extremamente específica, né? E a gente sabe que a galera, infelizmente, tem rodado o tempo todo, e isso inclusive é uma grande polêmica, que volta e meia tá nos noticiários. Então, tenha pelo menos em mente quem faz o quê, tá? E olha, eu já andei dando uma olhada nesse tipo de coisa e nem sempre é uma coisa intuitiva, depois dessa dança das cadeiras, tá? Então, o Enem vai esperar que você saiba quais são os ministérios responsáveis pelas áreas de governo do seu país, tá bom? Vamos ver aqui. E tem uma coisa interessante, já fica como dica de repertório. Essa organização que a gente tem em 3 poderes, né, legislativo, judiciário, executivo, ela vem de uma série de reflexões, né, de teóricos políticos, mas esse jeito como a coisa funciona hoje, ela veio de uma formulação que é do filósofo Montesquieu, tá? E por que ele refletiu e pôs a coisa dentro dessa formatação? A ideia, em princípio, é que quando a gente divide as tarefas, ninguém fica com todo o poder para si, então a chance de haver abuso de poder é muito diminuída, tá? Aí vocês vão vir e falar assim, Ana, mas você sabe que isso não necessariamente na vida real é tudo tão bonito quanto enfim, né, no conceito, eu concordo com você, tá? Mas a questão é que é importante a gente saber de onde veio. Então pega, enfim, dá uma pesquisadinha, né? Teoria dos 3 poderes, Montesquieu, já é um ótimo repertório para você poder ter uma baliza conceitual para às vezes fazer uma análise de coisas que deveriam estar sendo feitas e não estão feitas, ou coisas assim, que é uma via muito tranquila para a gente abordar no Enem. E vamos para frente então. Outra possibilidade de agentes são as ONGs, organizações não governamentais, tá? A gente tem as ONGs, elas são organizações que elas não têm fins lucrativos, e elas são setorizadas por causas, tá? Então, a gente de repente pode ter uma ONG que ela vai promover, enfim, pode promover qualquer causa. Então, ela pode lutar pelos direitos humanos, ela pode estar em prol dos direitos dos animais, dos direitos digitais, né? Dos direitos das populações indígenas, das causas de gênero, da luta contra o racismo, de questões, né, de meio ambiente. A gente tem, por exemplo, o Greenpeace, que em nível internacional é bastante conhecido. A gente tem o SOS Mata Atlântica, que é uma ONG nacional.
tem o projeto Tamar, se eu não me engano. Eu preciso me informar. Agora eu não vou saber dizer pra vocês se exatamente é uma ONG ou não. Eu não ponho minha mão no fogo nem por mim, mas enfim, né, Google pode nos ajudar. E, enfim, questões urbanas, questões de migração, muitas outras. Então, uma ONG, ela não luta por tudo, ela luta por uma causa. Então, qual que é a minha dica? Dá uma pesquisada, joga ali no Google, principais ONGs do país, né? Separa uma de cada grande campo, uma social, uma política, uma de meio ambiente, uma de questões de direitos infantis, esse tipo de coisa. E você pode ter, ela pode ser um ótimo complemento, tá? É claro que uma organização não governamental, como você já deve imaginar, ela não tem todo o poder que um governo, no caso do Estado do Brasil, tem. Mas ela é ótima para colaborar, para tornar a sua proposta muito mais específica, tá? Depois a gente tem a mídia, né? A mídia, a gente sabe que são meios, ela é um meio de comunicação, meio de transmissão, mas dependendo de como a coisa acontece, ela pode sim, a gente pode sim pedir que ela tenha protagonismo para algumas coisas e lute por algumas causas. Então, por exemplo, a gente tem ela como ela tem uma capacidade de atingir milhares e milhares, milhões de pessoas, então ela tem um alcance muito grande. A gente tem ainda meios mais tradicionais, como jornais, revistas, a televisão, tanto aberta quanto fechada. Mas cada vez mais a gente tem plataformas de streaming de vídeo, a gente tem redes sociais, a gente tem, enfim, podcasts. Então, é inevitável que isso acabe sendo, né, representando um grande poder de mobilização. Então imagina se uma Netflix resolve passar um comercial de alguma causa, alguma coisa. Poxa, quantas pessoas vão ver aquilo no começo dos filmes? Eu não sei vocês, mas tanto Netflix quanto Prime, a da Amazon Prime, tipo, a gente vai ver alguma coisa, eles passam um trailerzinho ali. Eles não sabem mais onde eles enfiam trailers. Enfim, gosto de ficar pulando trailer, não necessariamente, mas entendo que eles têm uma função. E eu não acharia nada estranho, né, se tivesse ali de repente, uma pauta de alguma questão social que pudesse entrar, né? É uma possibilidade, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem uma rede social, que ela é o meio, ali o meio ambiente onde a coisa acontece, ela é, enfim, o meio, né? Então, a gente tem tido muitos ataques de ódio no Instagram, no Facebook, no Twitter. Agora, quando essas empresas, essas corporações, a gente sugere que elas façam algo para colaborar com a mudança, elas podem se tornar agentes. Então, elas deixam só de ser meio e passam a ser, passam a ser agentes, tá? Então, cabe ao poder executivo, junto às empresas como Facebook, Google, Instagram e outras mais, elaborar medidas que eduquem o usuário e tornem mais fácil a denúncia de crimes XYZ. É possível, tá? Então a gente pode ter ali campanhas informativas, campanhas educacionais, tá? É mais ou menos a mesma coisa que campanha de conscientização, mas esse termo, conscientização, já está meio batidão, né? Então, procure campanhas informativas, campanhas educacionais, realização de ponte entre o governo e a sociedade civil. Você provavelmente já deve ter visto ali campanhas do governo federal, estadual, da sua cidade, relativas às informações, olha, faça a vacinação de XYZH. Então, o governo usa as mídias para chegar nas pessoas, tá? E mesmo elas podem ter iniciativas próprias também, eu digo as mídias. Temos então um outro agente da API que pode ser mobilizado, que é o indivíduo, tipo eu, você, nós somos indivíduos, ou a iniciativa privada, que eu não diria que ela é um oposto, mas é uma coisa diferente da iniciativa pública. Iniciativa pública são todos os órgãos públicos que são, enfim, geridos pelo governo e em que trabalham pessoas, né, funcionários públicos. A iniciativa privada é formada por todo o resto, por nós todos aqui, né, que não somos funcionários públicos.
Então, nós estamos atuando dentro da iniciativa privada. E é claro que quanto maior o grupo, maior a corporação, maior é a possibilidade dele fazer, enfim, elaborar uma mudança. Então, por exemplo, se a gente pegar, a gente tem ali grandes bancos, grandes empresas. Agora na cabeça me vem, por exemplo, o Itaú Cultural, que é uma fundação do Itaú, que tem fins de apoiar e realizar atividades culturais. Tem o Banco do Brasil também, tem esse tipo de coisa. Então, essas grandes corporações, elas podem fazer esse bem bolado, tá bom? Enfim, quando a gente tem essa dimensão da iniciativa privada, né? Então a gente tem empresas, instituições, grupos societários, quando eles se organizam e quando eles buscam, né, atingir uma causa, é possível sim promover mudança, tá? É possível firmar, por exemplo, uma parceria público-privada, já está uma sugestão de ação, né? Então, qual a instância do governo vai firmar com qual horizonte da iniciativa privada uma parceria público-privada para resolver esse problema? Bem interessante, tá? Por meio de quais estratégias? Então, a gente pode sim ter a iniciativa privada como uma protagonista ou mesmo como uma auxiliadora, né, de parcerias público-privadas para resolver coisas. E o indivíduo, é claro que assim, cada indivíduo, quando ele se conscientiza, quando ele muda a sua postura, quando ele se informa, quando ele amplia seus horizontes, ele pode sim oferecer uma nova perspectiva para as pessoas que estão em volta, ser um promotor de mudança, mesmo que assim, muito, 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 é mais do que local, é microscópico, né? Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente usa os indivíduos é que a gente não pode esperar que do nada todos os indivíduos se conscientizem em relação ao comportamento ou à questão X e parem de fazer isso e sejam melhores. Porque aí, assim, tipo, teria que ter a luva do Thanos, né? Fazer assim e a coisa mude. Como não dá para ter a luva do Thanos fazendo assim para a coisa mudar, é dificílimo esperar que esse tipo de conscientização automática e ao mesmo tempo, no mesmo nível, aconteça com todos os indivíduos. A gente tem pessoas muito diferentes, grupos culturais muito diferentes no Brasil. O que a gente consegue é colocar esses indivíduos também como objetos dessas ações, tá? Então elas podem impactar indivíduos, a gente pode ter o estímulo para que esses indivíduos sejam agentes de mudança, entre outras coisas, tá? Outra coisa, pausa para coçar o nariz. Outra coisa que a gente tem como possibilidade de agente de mudança é a família, tá? A família, independente da formação, aquela mais tradicional, com papai, mamãe, filhinhos, aquela mais ampliada, com às vezes um pai e uma mãe, e muitos avós, muitos tios, muitos primos, aquela família que não é de sangue, mas que é de coração, né? Pessoas que você escolheu como pessoas muito próximas, ou até também tipo famílias monoparentais, né? Casais de diversos gêneros, tá? Com filhos ou sem filhos. A gente tem até a família individual, sabia? Que uma pessoa morando sozinha na casa dela de boa, se ela pode ser considerada uma família individual. É muito louco, né? Mas é assim. Então, o que acontece? Enfim, um membro de uma família, ele pode atuar para ajudar outros membros da família ou para ser um agente de mudança. Aquela família pode atuar para ser um agente de mudança para outras pessoas, para outras, enfim, outras esferas. Então, isso é importante. Quem nunca, por exemplo, aprendeu uma coisa na escola e levou para frente? Então, é muito comum que políticas públicas de conscientização das crianças em longo prazo influenciem na maneira como elas e as famílias delas veem, por exemplo, a reciclagem, a coleta seletiva, questões de meio ambiente, uma série de outras coisas, tá? Então, aquilo que se faz hoje para as crianças, elas levam muitas vezes para casa e aquilo que se estimula nos adultos pode sim refletir na maneira como eles influenciam seus filhos ou uma série de outras questões, tá? Então, a família pode sim ser um agente de mudança.
de pai para filho, de filho para pai, de filho para filho, de cônjuge para cônjuge, de vô para tio, para sobrinho, para vizinho, para passarinho, para cachorro, né? Nesse nível. Bom, e tem uma coisa importante também, que o núcleo familiar é aquele em que a gente lida com pessoas com as quais a gente tem mais intimidade ever, né? Até para discutir, até para xingar muitas vezes. Embora eu não estou dizendo que você deve fazer isso. O caso é que quanto mais a gente tem proximidade com as pessoas, mais elas estão ao nosso alcance ou a gente ao alcance delas para a gente promover mudanças e transmitir informações. Então, daí um grande poder que tem, né, a família dentro da nossa sociedade como ela é formada. Então, a família ela pode atuar junto com a escola, dentro de uma formação ética, educacional, né, saúde emocional dos seus membros, só para dar um exemplo. Depois a gente tem outros agentes de mudança, que são, por exemplo, escolas e hospitais. Eles também podem funcionar como agentes da PI. Eles são centros que detêm conhecimento e eles podem se tornar difusores desse conhecimento. A gente tem também, centros de pesquisa, universidades, institutos preparatórios, todos eles estão considerados autoridade de alguma coisa para que eles possam difundir essas informações. Então, a gente pode sim sugerir que eles ajudem a resolver problemas ou então ampliar o conhecimento da sociedade, a trabalhar com a educação da sociedade e com a ampliação dos horizontes dela, dependendo do tipo de proposta que você vai fazer, tá? Dá para propor palestras, ações educativas, criação de disciplinas, matérias escolares, né, ou universitárias que possam ser implantadas no ensino básico ou mesmo no superior. Só para você saber, quando eu falo ensino básico, eu estou falando até ensino médio, é o básico que todo mundo tem que ter. Dentro do básico, a gente tem o ensino fundamental e o ensino médio, tá? O superior, ele é opcional e, enfim, é aquele que muitas vezes prepara, não, digamos assim, para a cidadania em geral, mas prepara para uma profissão mais específica e ele não é mais básico, tá? Ele é um plus. Enfim, e a gente tem, né, dentro disso, a gente pode gerar bastante impacto social. Uma coisa importante dentro disso é que quanto mais você especificar, melhor, tá? Então, qual é o agente? São as universidades, são os centros de pesquisa, os hospitais, as escolas. Qual é o tipo de ação que eles vão fazer e qual o tipo de conhecimento que eles vão difundir por meio de que estratégias. Quanto mais informação você der, melhor, tá bom? Depois, temos outro tipo de agente da PI, que são as classes profissionais. Elas também são detentoras de saberes mais específicos, que muitas vezes escolas, universidades, centros de pesquisa e hospitais, mas elas também têm um papel importante, tá? Porque elas podem abarcar causas mais específicas. Aí, a gente tem, por exemplo, a gente tem entidades de classe, como, por exemplo, OAB, Conselhos Regionais de Medicina, conselhos de contabilistas, sindicatos de professores. Sindicatos de profissões, o Simpro, o que é o Sindicato dos Professores, está dentro desses exemplos que eu dei. A gente tem também federações esportivas, poxa vida, a CBF, imagina, a Federação Brasileira de Futebol, promovendo também alguma ação no sentido de educação para o esporte ou de saúde, né? É muito bom juntar útil ao agradável, né? O bate-bola com a saúde, coisas do gênero, tá? Enfim, órgãos reguladores de determinadas profissões, eu já citei aqui a OAB e os conselhos, né, regionais e locais de medicina. E um outro também, que é um pouco mais conhecido, é o Observatório da Imprensa, que ele é um órgão autorregulador da própria imprensa. Ele não necessariamente tem poder de veto, mas geralmente quando ele fala, as empresas e os agentes do meio da comunicação escutam, porque ele tem um grande um grande prestígio, tá? Então, geralmente, se ele fala que alguma coisa assim, tipo, isso aí não vai rolar, é porque tem uma falha ética, tem algum chabu muito grande. Por que não? Não é verdade? A gente também tem uma outra possibilidade, que é a sociedade civil organizada,
Lembra que eu falei do Thanos? Sem organização, sem uma liderança ou sem um agrupamento organizado de indivíduos, né? E uma sociedade nada mais é do que um grupão de indivíduos, não, uma instância coletiva formada por muitas individualidades. Sem organização mínima, nada ocorre. Então, é a sociedade civil organizada que ela tem esse poder. Ela pode fazer, por exemplo, o que podemos fazer enquanto sociedade civil organizada? Pressão para aprovação de decisões governamentais ou para a não aprovação de decisões governamentais, criação de pautas. Poxa, olha, a gente como sociedade é importante isso aqui pra gente. Então o governo ele precisa fazer frente a isso, é uma demanda da sociedade, né? A gente pode também pressionar quaisquer outros agentes nesse sentido. A questão de realização de manifestações, é claro que só sair na rua, gritar, bater umas panelas e tudo mais, sem a gente agir realmente dentro do que a gente acredita ou do que a gente defende, né? A boa e velha militância de sofá, isso não surte muito efeito. Mas é claro que quando uma pessoa vê a outra pessoa, fala, puxa, eu não tô sozinha, que legal, né? Então aí isso tem um poder de união, de aglomeração. Enfim, aglomeração, eu tô falando do sentido mais conceitual, né? Neste momento que vivemos de pandemia. Mas da união de muitos indivíduos, do agrupamento em torno de uma determinada causa, tá? Então, o que a gente pode fazer? Então, recorrer à ação social de maneira organizada e, claro, civilizada é uma boa complementação para o seu agente, tá? Enfim, as pessoas elas podem sim mudar seu jeito de pensar, de agir, elas podem sim mudar para melhor. E elas podem ampliar os seus horizontes de conhecimento e dentro desse sentido ser agentes de mudança, em nível inclusive coletivo, tá? Enfim, a gente pode ter manifestações por uma causa, promoção de espaços de discussão, agrupamento de pessoas com interesses semelhantes. A gente está fazendo muito isso por rede social, por exemplo. Ações de conscientização popular, então um grupo da sociedade conscientizando outro grupo da sociedade. Projetos que envolvam voluntariado, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente até precisaria ter ainda mais no Brasil, né? Projetos que envolvam voluntariado são uma coisa muito interessante, uma maneira das pessoas ajudarem a sociedade a ser um pouquinho melhor, mesmo que um pouquinho só, né? E não ficar esperando tudo do governo. Não que ele não deva fazer coisas não, tá? Mas, que legal. Se ele fizer as coisas que ele tem que fazer e nós como sociedade também, aí vai ficar legal, né? Aí a gente vai ter um sorriso de orelha a orelha. Vamos ver aqui, então, exemplos, né, de sociedade civil organizada. A gente tem as OCIPs, né? Sociedade civil organizada, um tipo de organização jurídica. A gente tem, enfim, várias associações, vários tipos de grupos, grêmios recreativos, associações de moradores de bairro, por exemplo, de condomínio, né? E entre outras muitas possibilidades, associação de comerciantes da rua X, né? Isso é muito comum, tá? Uma outra coisa, e agora para finalizar, isso daqui eu não vi em nenhum outro lugar, então por isso é um bônus exclusivo, quentíssimo para vocês, são os agentes internacionais. Os agentes internacionais, eles têm uma limitação, mas eles podem ser um ótimo plus, porque eu não tenho visto muito isso em redações, né? Então, o Brasil ele é signatário de diversos acordos internacionais, como, por exemplo, Organização dos Estados Interamericanos, embora assim com muito pé atrás, ele está tentando entrar, o Mercado Comum do Sul, Mercosul, a Organização Mundial do Comércio, BRIC, G4. A gente sabe que atualmente as relações diplomáticas do Brasil com o mundo elas são bastante frágeis, bastante conturbadas, eu diria, né? Mas nem sempre elas foram assim, né? O Itamaraty sempre foi uma casa diplomática que teve muito respeito, e eu quero acreditar, né, otimista que tem que ser, que num futuro não muito distante ele voltará a ter o prestígio, né, que teve um dia. Mas o Brasil ele tem parcerias internacionais, né? Então, se nós enquanto indivíduos não encontramos apoio no coletivo, né, o que é muito importante, se as cidades não se agrupam em estados, se os estados não se agrupam numa federação,
Uma federação também precisa de coligações e de apoios e de aliados internacionais, entre outros, né, seus coleguinhas, outros estados-nação, tá bom? Então é muito importante. E dependendo da demanda, você pode fazer com que haja uma conexão internacional. Então, por exemplo, você pode sugerir que o governo faça uma parceria com a ONU para que determinada ação seja resolvida. Então, olha que interessante, por exemplo. A gente tem, por exemplo, a ONG Médicos Sem Fronteira e a ONU. Então, olha, você tem aí 3 agentes, você pode até fazer mais de uma PI se você quiser, mais de uma proposta de intervenção, dependendo dos seus argumentos, e fazer um belo uma bela de uma ação, tá bom? Para que isso tudo aconteça, tá? E eu só reforço uma coisa, né? Dentro da minha casa, quem manda sou eu. Dentro da sua casa, quem manda é você. Dentro do Brasil, quem manda é o governo brasileiro. Fora dele é outra história. Então, é claro que, novamente, uma organização não governamental vai ter muita dificuldade se ela não coordenar coisas com o governo. E é claro que às vezes se falta boa vontade política do governo, né, as coisas se atravancam. Mas não é o fato dela chegar e limpar e botar ordem na casa. Ela é um plus, ela é um agente que vai fazer alguma ação junto com alguma outra esfera do governamental, tá bom? Mas ela pode fazer sua API brilhar. Então, olha ela com carinho, tá? Busca as parcerias internacionais, os acordos internacionais que o Brasil assinou, que ele tem. Isso é muito tranquilo de encontrar dentro da internet hoje, tá? E faz uma listinha, né? E aí, faz uma listinha, né? Então, e as ONGs que eu achei interessante, que eu li um pouquinho no site delas, os agentes internacionais que eu posso citar, né, o que cada parte do governo faz, que tipos de organizações sociais organizadas eu posso citar. Faz a sua listinha, põe na sua frente, assim, se possível escreve à mão, porque né, neurociência explica, tudo que a gente faz à mão é nossos neurônios pensando junto com nossos músculos da mão e a gente aprende mais do que até digitar no computador apenas. Então faz a sua lista, tenha ela para consulta, com o tempo você nem vai mais precisar consultar. A gente acabou de sair de um Enem, que eu diria, digamos, um pouco traumático, né? Um Enem de pandemia. Não sabemos como vai ser o próximo. Então, você tem ainda esse ano para estudar, para colocar tudo em ordem. Então, por que não fazer isso que eu tô te sugerindo? Que é uma coisa super simples, dá um trabalhinho no começo, mas depois é uma alegria. E no máximo você vai dando uma olhadinha lá nos sites para se atualizar, ver se mudou alguma coisa, né? Então, basicamente é isso. Algumas das coisas que eu estou colocando aqui eu ampliei de uma pesquisa que eu fiz com vários conteúdos, né, que propunham possibilidades de agentes de intervenção. Então eu espero que você tenha gostado desse material. Ele tem muita coisa que eu não vi aparecer em outros lugares, então estou dando isso aqui, né, de presente para você, querido destemido, querida destemida. Faça muito bom proveito dele. Você tem que colocar um agente que realmente possa agir. Não vai colocar coisa ali que não precisa. Coisa assim, agentes que não tem nada a ver, tá bom? Espero que você tenha uma boa semana, bons estudos. Terça-feira que vem é nós de novo aqui com um novo tema que estou escolhendo com muito carinho. Se tiver qualquer sugestão, manda lá no direct. E bora estudar bastante, bora ser destemido, bora mandar ver no Enem, tá bom? Beijão pra todos vocês. Uma ótima semana aí. Tchau, tchau.